A paz do Senhor, igreja. Amém, amém. Será que a gente acaba hoje? Bem, Israel foi para o exílio da Babilônia, é o que nós estudamos. Retornou da Babilônia por autorização dos governantes, comandados por Zorobabel, Esdras e Neemias. E tiveram a oportunidade de reedificar os muros, reedificar o templo, cuidar da sua casa. Vimos que a obra do templo ficou 16 anos parada, mas o Senhor trouxe mais um profeta para animar aquele povo a construir o templo. E agora chegamos no último profeta do Antigo Testamento. E quem é este último profeta? Malaquias. Vai lá, antes do livro de Mateus, e consulte o livro de Malaquias. Ele está cronologicamente bem posicionado na Bíblia. O último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias significa mensageiro de Jeová. Ele era um judeu devoto da Judá pós-exílio, certo? E era contemporâneo de Neemias. Ele provavelmente era um profeta sacerdote. E ele profetizou cerca de 100 anos depois que os exilados começaram a voltar de Babilônia. E ele foi um profeta que teve muito zelo para advertir o povo a continuar se dedicando ao Senhor. Mas, com o tempo, essa dedicação, esse zelo foi diminuindo. Quanto tempo você tem de cristão aqui? Quem tem mais de 10 anos de crente? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. 5 anos. 5 anos, isso. Quem tem 1 ano de cristão? Levanta a mão. Tem gente de 1 ano de cristão. Você que tem 10, você que tem 20, se eu perguntar acima de 30, vai ter muita gente levantando a mão também. Onde está o seu zelo pela casa do Senhor? Em que posição, em que tempo, se a gente pode ajustar assim, está o seu zelo pela casa do Senhor? O primeiro amor foi para onde? Você lembra quando você estava no primeiro amor? Você queria vir para a igreja todo dia, queria participar de tudo, tudo você queria estar envolvido. Como é que está agora? Na Judá pós-exílio, aconteceu isso. Aquele primeiro amor de estar voltando para a sua terra, de estar reconstruindo a sua terra, foi diminuindo com o tempo. Por isso que a gente precisa estar atento para não esfriar no amor em Cristo Jesus. Não, você não vai deixar de acreditar em Jesus. Você não vai deixar de acreditar na palavra de Deus. Mas o amor não vai mais arder. Ele vai se apagando, se apagando. Por isso que a gente precisa pedir sempre ao Espírito Santo: acenda o fogo em mim. Não deixe o meu amor se apagar. E não é só pedir, é fazer a nossa parte. Qual é a tua parte? Colocar a lenha, isso mesmo, pastor. Coloca a lenha. Colocar a lenha, você tem que ir lá no bosque, você tem que cortar a árvore, você tem que carregar a árvore, você tem, já viu o lenhador? Cortar nos pedaços certos para botar a lenha na fogueira. Isso significa trabalho. Nós precisamos nos envolver na obra de Deus.
Malaquias era muito severo quanto a isso, e a gente vai ver no seu livro, ele vai falar da fidelidade ao conserto, vai falar da adoração hipócrita, a adoração mecânica, faz porque todo mundo faz, eu faço igual. Vai falar da idolatria, vai falar do divórcio, vai falar do roubo dos dízimos e das ofertas. Só deixa de dizimar quem começa a esfriar o coração na obra do Senhor. Só deixa de se envolver nas ofertas quem está se distanciando da obra. E ele vai tratar tudo isso no seu livro. O templo já foi reedificado. Os muros já estavam levantados. As leis já haviam sido reimplantadas. As festas já estavam sendo celebradas, tudo estava pronto. Mas a apostasia, o distanciamento, o esfriamento do povo e dos sacerdotes. Apesar do ambiente ser propício, o povo se dispersou novamente do Senhor. Vamos ver o slide 217, que vai nos orientar. Abaixa um pouquinho a luz aqui. Vamos ler Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Quando você achar, diga amém. Se bem que você já estava lá, né, irmão? Já estava lá em Malaquias. Diz assim: porque eis que aquele dia, diga dia, vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está por vir, diga dia, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Este dia que a gente leu, Malaquias já está aí falando a respeito da primeira e da segunda vinda de Cristo, dos dois episódios juntos. E ele fala como se esses dois eventos acontecessem ao mesmo tempo. Mas o último profeta do Antigo Testamento já começa a apontar o que iria acontecer quantos anos depois? Mais ou menos 400 anos depois. E ele estava dizendo: aquele que se entrega ao orgulho e à iniquidade será excluído do reino de Deus. Vamos ler o versículo 2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. O dia do Senhor que ele está falando aqui, ele está dizendo, também haverá salvação e livramento. Muitos serão riscados, mas todos que o amarem e o servirem serão salvos e livres. E o sol da justiça brilhará. Nascerá o sol da justiça, diz o texto. Haverá bondade, haverá bênção, haverá salvação, haverá cura. Aleluia! Vamos ler o versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Olha só, esse profeta Elias que ele está se referindo aqui, está revelando o primeiro profeta do Novo Testamento. Depois de 400 anos de silêncio, surgiria o primeiro profeta do Novo Testamento, que se chama João Batista. Meus parabéns a vocês. Se chama João Batista. E ele vai dizer que essa profecia que se refere a João Batista, ele vem no espírito e virtude de Elias. Quem vai dizer? Lucas.
lá 400 anos depois, ele vai voltar a Malaquias, e a gente vai ler daqui a pouquinho, depois de ler o versículo 6. Vamos ler o versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Tanta coisa para profetizar, e ele vai profetizar a conversão do coração dos pais aos filhos. E ele vai dizer, que ele está se referindo aqui a João Batista, que o profeta vindouro iria profetizar isso. Quer dizer, famílias se reconciliando entre si, famílias se reconciliando com Deus. Agora, abre em Lucas 1. Vamos ler a primeira parte do versículo 17 de Lucas 1. Quando achar, diga, achei. E irá diante dele, isso o anjo do Senhor falando, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Olha, quando o anjo vem anunciar o nascimento de João Batista, ele traça toda a missão de João Batista. E dentro dessa missão, ele diz que ele irá adiante dele no espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Ele está expondo aqui um dos grandes pecados de Israel no Antigo Testamento. Porque Deus deu aos pais o dever, por lei, de se assentar todos os dias com os filhos e ensinar aos filhos os caminhos e mandamentos do Senhor. E ele disse para que eles carreguem isso na testa. E hoje os judeus, eles carregam na testa, nas mãos, o tefilim para poder fazer a oração. Para que carreguem na testa, carreguem nas mãos, entre os olhos, e para que você, quando estiver andando pelo caminho, quer dizer, em todo o tempo que você estiver com seu filho, ensine o caminho, ensine o mandamento. E o profeta, o último do Antigo Testamento, faz menção exatamente a este mandamento. E o primeiro profeta do Novo Testamento volta de novo para este mandamento. Por quê? Porque é tão importante ensinar os filhos, ensinar nas palavras e ensinar nas atitudes. Porque isso foi mostrado como pecado em Israel. Porque Deus estava dizendo que os pais precisavam amar tanto seus filhos, que se importassem de ensinar os caminhos e mandamentos de Deus para que eles não desviassem. Você lembra o tempo todo que nós falamos aqui? Que eles ouviam a palavra de Deus, eles se arrependiam e eles voltavam ao Senhor, o povo de Israel. E passava um tempo, eles de novo se esqueciam, se afastavam do Senhor, entravam na iniquidade. Deus falava, Deus chamava, Deus repreendia. Eles se arrependiam e voltavam de novo ao Senhor. O que estava acontecendo? Uma geração tinha o contato com Deus, com a presença. E aí se derretia, se confessava, se arrependia e Deus os levantava. Mas não ensinavam os seus filhos. Não ensinavam, não passavam para os seus filhos os caminhos e os mandamentos do Senhor. E os seus filhos, a geração seguinte, a geração que não... Perdão, irmãos. A geração que não teve contato com o Senhor, de novo se desviava e se afastava do Senhor. Os profetas agora estão imputando a eles esse pecado. Ele está dizendo em outras palavras, se esse povo não se firma nos caminhos do Senhor, se o povo de Israel
É porque os pais não se aplicam em ensinar os caminhos e mandamentos do Senhor. Veja como é importante, irmãos, ensinar os filhos aquilo, a experiência que você tem com Deus, mostrar também a eles. Fazê-los viver junto com você. Não aceitar os erros. Não ser conivente. Não acobertar. Não gerar desculpas para o seu filho, mas, pelo contrário, desvenda os seus olhos, porque o seu filho tem defeito como você tem. Seu filho tem dificuldade como você tem. Desvenda os seus olhos, olha para o seu filho e veja o problema dele e traga-o para perto do Senhor. Ensina o caminho do Senhor para que a geração futura não se afaste de novo do Senhor. O profeta está dizendo, essa coisa de chega perto do Senhor e se corrompe, chega e corrompe, porque vocês não estão cumprindo o mandamento de ensinar os seus filhos. Aonde está seu filho? Hoje. Aonde está seu filho? Está em casa. Está muito frio para sair com o seu filho. É? Mais uma exceção aberta. Porque ele não senta hoje ao seu lado. Hoje não tem um pedacinho do céu. É hora dele sentar do seu lado e você está traduzindo para ele o que você está aprendendo. Ele está olhando para você e está vendo, papai está adorando ao Senhor, eu vou fazer igual. Mamãe está dobrando o joelho para orar, eu vou fazer igual, vou ajoelhar e vou orar também. É a hora de você ensinar com atitudes ao seu filho o caminho do Senhor. Amém? Depois de Malaquias, nas Bíblias antigas, haviam 4 folhas em branco. Hoje em dia não tem mais. Tem alguém que tem Bíblia antiga aqui, que tenha isso? Essas novas, se você tem, não adianta, porque não tem. Mas nas Bíblias antigas, tinham 4 folhas em branco, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que se referiam a 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio entre Malaquias e o Novo Testamento. Mas nesses 400 anos de silêncio profético, que é conhecido como período intertestamentário, quer dizer, entre os 2 testamentos, Deus nunca deixou de agir. Profeticamente, ele estava em silêncio, mas ele estava preparando todo o cenário para a grande revelação. Coloque, por gentileza, o slide 218. Nós temos aqui o cronograma do período intertestamentário. Então, todas as datas, exceto as datas do domínio romano, referem-se a tempos antes de Cristo. Aqui começa o período romano, olha, nessa barra aqui. Daqui para trás é antes de Cristo nascer. Eu não vou entrar na questão, mas tem um pequeno erro de contagem aqui na história, mas a gente não vai entrar nisso. Quando Cristo nasce, tem até a estrelinha aqui falando do seu nascimento e depois a cruz falando da sua morte, todo esse tempo aqui do ano 0 é depois de Cristo. Então, quando a gente falar do período de Roma, vai sempre falar do período depois de Cristo. A gente começa aqui com o período da Babilônia, o período persa, nós vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho de cada um dele, o período de Alexandre o Grande, dos Ptolomeus, dos Seleucidas e do Macabeu. Eu vou explicar isso para você. Mas o que eu quero que você entenda, esse período todo aqui é o período entre o Novo e o Antigo Testamento.
Esse registro só tem na história secular, não tem na Bíblia. Por quê? Pergunta para o seu irmão. Espera ele responder. Ele respondeu? Não? Uma galerinha de cá, porque a galerinha daqui está afiada. Por que não respondeu? Silêncio profético, irmão. Se é um silêncio profético, não está na Bíblia. Não escreveu nada. Deus está em... Então, a gente vai encontrar essas informações nos livros históricos. A Bíblia de Estudo Pentecostal, a minha é essa Bíblia de Estudo Pentecostal, ela extraiu de um livro escrito por Ralph Williams, um livro em castelhano mesmo. É espanhol. Mas ele é espanhol. Ele extraiu desse livro muitas informações bacanas e importantes que eu trouxe para os irmãos aqui. Porque, aliás, esse estudo tem muita coisa que eu acrescento minha, mas as fontes são as fontes tradicionais. Notas bíblicas, enciclopédias, algumas coisas tiradas da internet, de textos importantes. A gente tem que ter cuidado com a internet. Tem coisa na internet que não é lá muito legal. Mas a maioria das informações são de fontes tradicionais, fontes conservadoras. O primeiro período, a soberania persa. A gente está aqui, na Babilônia, quando eles voltam, de Babilônia, volta para Israel, e aí entra os medos e persa. Um século depois da época de Neemias, ainda estava a Judéia sob a tutela da Pérsia. E quando eles estavam na tutela da Pérsia, eles tinham muita liberdade para agir. Eles podiam conservar as suas tradições, a sua religiosidade, mas já estava iniciando um conflito entre a Pérsia e o Egito. No entanto, logo depois, nós temos aqui Alexandre o Grande. O pessoal que está estudando já estudou Alexandre o Grande, amém? O pessoal de ensino médio está estudando Alexandre o Grande. Ele, vindo da Grécia, ele expande todo o reino e instala o reino grego, que é chamado, que é levado para todos os domínios do mundo antigo. Coloca o 191A. Olha só, lembra desse mapa? Aqui é o Império Babilônico. E agora o 213. Que estava aparecendo só aquele pedaço aqui, e ele expande seu domínio. Aqui é Paquistão, Uzbequistão, todos os ãos estão por aqui. E eles chegam até a Índia. Lembra que eu falei para você? Eles chegam até a Índia. Eu perguntei onde fica a Índia. Ninguém sabia onde ficava a Índia. A Índia está aqui, irmão. Ó. Aí você diz, isso aqui é onde, pastora? Perto de Israel. Israel está aqui, o Egito está aqui, a Arábia Saudita, Iêmen está por aqui, você está ouvindo falar, a Grécia está aqui, Itália. Alexandre o Grande se torna o grande conquistador. E ele vai conquista também a Judéia, conquista Israel. Só que eles não eram tão tolerantes com os judeus quanto eram a Pérsia. Eles começam a fundar várias cidades, muitas cidades, inclusive uma muito conhecida chamada Alexandria. Só que Alexandre o Grande reina durante 10 anos e aos 33 anos ele morre. E quando ele morre, o império também morre junto com ele. E a Pérsia estava brigando com quem? Fala, com o Egito.
na hora que Alexandre sai de cena, quem é que aparece? O Egito. O Egito se levanta e, depois da morte de Alexandre, o reino é dividido entre os 4 generais que ele tinha. Isso você já deve ter também estudado. A Síria ficou com Seleuco, o Egito ficou com Ptolomeu, e Ptolomeu primeiro também foi cuidar da Judéia. E até então está tudo muito calmo. E começou a colonização judaica lá no Egito, porque tinha gente no Egito. Lembra que fugiram para o Egito? Uma coisa importante aconteceu nesse momento, com o domínio desse momento, que eles fizeram a tradução do Antigo Testamento para o grego, porque era a língua que era falada na época. E não havia os escritos em grego na época. E essa tradução foi chamada... Desculpa eu dar essa informação toda, mas também, se eu não falar isso, quem assistir depois vai dizer assim, nossa, ela omitiu um monte de coisa. Essa tradução foi chamada de Septuaginta. Fala, Septuaginta. Fala direito, irmão. Septuaginta. Septuaginta é aquele no algarismo romanos, que é o L, o X e o X. Agora você lembrou, né? Então, por que é chamado Septuaginta? Porque 72 escribas estudiosos se reuniram em determinado lugar e por 72 dias eles foram traduzir o Antigo Testamento. O que não foi traduzido de igual forma foi rejeitado, e tudo que houve consenso na tradução, eles reuniram nesse livro que eles chamaram de Septuaginta. Tradução de Septuaginta. Tem mais detalhes aí, mas não cabe agora a gente saber desses detalhes. Isso foi uma extrema contribuição para a divulgação da palavra de Deus no mundo daquela época. Aquela Septuaginta se tornou a Bíblia dos judeus fora de Israel. E olha que os judeus estavam todos espalhados. Aquela Septuaginta serviu como Bíblia, como base para a igreja primitiva poder trabalhar e poder estar divulgando o texto, porque o povo já não falava mais hebraico. Quantos anos a gente está falando disso, irmãos? Então, centenas de anos e as pessoas não falavam mais hebraico, porque ora é um domínio de um império. Aí, daqui a pouquinho, entra outro império dominando. E os impérios, para tirar a identidade, faziam morrer a língua. Só que, volta para aquele esqueminha, por favor. Alexandre o Grande. E agora entra os Ptolomeus. Os Ptolomeus... Primeiro, vamos falar um pouquinho da... Ptolomeu, já falei que ele ajeita aqui na frente. Ele domina a Judéia e cria a Septuaginta, permita. Mas aí entra Alexandre Magno, que é um cara que veio de uma linhagem chamada Seleucida. Era Seleuco, que teve a variação, os descendentes são Seleucidas, que vem da Síria. Hoje a Síria é o arqui-inimigo de Israel, né? Mas eles, naquela época, estavam também dominando. Então, um desses caras que estava dominando ali a Ásia Menor, o que foi dividido, ele começou a surgir no império, só que ele tinha muita raiva dos judeus. Ele não gostava dos judeus. E aí, o que ele faz? Ele inicia a helenização. Eu vou falar isso porque você precisa saber que isso é comum no mundo contemporâneo. A gente sempre está lendo sobre a helenização dos povos. Isso é o quê? É um processo que
transferia para esses povos a cultura grega. E a cultura grega, nós brasileiros estamos muito entranhados na cultura grega também. Então, os povos daquela ocasião, eles passaram pelo processo de helenização, que vem de Heleno, um cara muito importante lá, que foram trabalhados na cultura grega, para continuar perdendo sua identidade. E aí, um desses caras falou assim, não gosto de judeu. Vamos acabar com esse negócio de dar liberdade para o judeu, está cultuando, fazendo. A primeira coisa que fez foi destituir os sacerdotes. Olha só, eles estão no 400 anos de silêncio. Já estavam na sua terra. Já tinham edificado o templo. Já estavam servindo ao Senhor. Os muros levantados, as festas sendo celebradas. E ele diz, acaba com o sacerdócio. Acaba com o sacrifício. Acaba com o processo de adoração. E ele fez uma coisa a mais. No altar que era o altar de Deus, ele transformou em altar de Zeus. Zeus vocês conhecem, o Deus do Olimpo. Vem da Grécia. E ele transformou aquele altar santo, separado para o Senhor, no altar de Zeus. E no clímax da perseguição aos judeus, ele sacrifica no altar de Deus um porco. E você sabe que para o judeu, porco é algo que eles nem tocavam. Estamos nos 400 anos de silêncio. E aí, chegam os macabeus. Deus levanta um libertador chamado Matatias. E Matatias era um sacerdote, tinha 3 filhos, que eram Judas, Simeão e Eleazar, mas não se preocupe com isso. E ele foi fiel em ensinar os seus filhos, ensinar sobre a fé. Um dos seus filhos se tornou um gênio militar. E ele ganhava todas as batalhas que ele se envolvia. Ele reconquistou Jerusalém. Ele purificou de novo o templo. Ele restaurou o culto a Deus. E ele era chamado um Macabeu. Diga Macabeu. Ele criou a festa de dedicação para a retomada da cidade santa. Além disso, um desses filhos deles, agora neto, cuidava da administração da Judéia. E eles estavam de novo tomando controle dessa situação. Até que inicia-se um processo aqui, de chegada de Roma, antes de Cristo nascer. O general Pompeu começa a tomar a cidade de Jerusalém, a invadir Jerusalém, e surge um homem que você conhece, chamado Herodes. Quem foi Herodes? Pergunta para o teu irmão. Se ele não responder, você diz assim, perguntei primeiro, responde aí. Herodes o Grande. Herodes é um personagem muito polêmico, muita coisa. Ele não era judeu, ele era idumeu, mas tinha uma alma assim meio pagã. Só que ele tinha uma certa simpatia pelos judeus. E aí ele começou a embelezar Jerusalém. A gente vai em Jerusalém e vê muitas edificações feitas por Herodes. Inclusive, a reforma do templo, depois de tanto massacre ali, Herodes fez. Edificou mais o muro. Lá você vê o muro, você vê as pedras que fazem o muro das Lamentações que você conhece. Você vê a diferença de cada uma delas, da etapa de que foi construído. E a última foi de Herodes. Herodes colocou o muro bonito, transformou Jerusalém numa belezura, irmão. Numa belezura.
Mas ele era um homem muito mau. Para você ver, ele ordenou a morte do pai dele. Depois, ele mandou matar a esposa dele. E a história vai contar que 3 de seus filhos, porque esses caras tinham muitos filhos, igual meu pai e minha mãe, que tinham muitos filhos, ele mandou matar 3 dos filhos. Então, você vê que ele não era lá uma pessoa muito boa, muito generosa. Mas ele assume o governo daquela região. Ele assume o governo da Judeia. E ele prepara todo o cenário para a chegada daquele que foi profetizado desde o início dos tempos, que viria. E Herodes está lá, naquele momento da história, aguardando o cumprimento da palavra. Slide 219. Quando Deus fala após o silêncio. E depois, quando Deus restaura Israel como nação. Porque havia uma profecia. Lembra que eu falava para vocês que Isaías, quando profetizava, apesar de estar profetizando para o povo de Judá, ele usava sempre o termo Israel, porque ele profetizava do reino unido. 400 anos de aparente silêncio. De repente, a voz de Deus ecoa. Quando o anjo Gabriel chega a Zacarias, 400 anos, irmãos. Gabriel chega até Zacarias e profetiza o nascimento de quem? De João Batista, não foi de Jesus. Ele profetiza o nascimento de João Batista, aquele profeta que Malaquias disse que viria, como Elias. E esse silêncio, quando ele foi rompido, foi para dizer que um profeta chegaria. E qual era a mensagem daquele profeta? O Salvador estava chegando. O silêncio se transforma em adoração. Os anjos cantam no céu. Os pastores vão adorar. Magos de longe se apressam para chegar. Você pode estar achando que isso é uma cena comum, mas olha, 400 anos de silêncio de Deus, e o mundo espiritual começa a se mover. Os anjos descem do céu e pousam na terra, num campo distante. Não foi no templo, não foi dentro da cidade de Jerusalém, foi num campo afastado em Belém. Deus começa, aleluia, a mudar a forma de adoração. Não é agora começando com os reis, vamos começar com os pastores, com os simples. Deus não apenas falou, mas Deus moveu todo o céu. Isaías profetiza o quê? Porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa mensagem de novo brada no céu. A palavra de Deus se cumpre no tempo certo, na hora certa. Jesus nasce, Jesus prega a palavra, Jesus morre, Jesus é enterrado, Jesus é ressuscitado. A salvação é distribuída para todas as tribos e nações, para todos os povos. Mas havia uma promessa. Aonde está Israel como nação? Israel ainda era uma província da Judeia, agora sob o domínio de Roma, sob o domínio de um homem extremamente cruel. O que aconteceu com Israel? Muitos séculos depois,
século 8, século 9 da nossa era. Alguns judeus começam a fazer a aliá, diga aliá. Aliá significa ascensão. O ato de um judeu migrar para a Terra Santa. Porque onde eles estavam? Espalhados. Todos os impérios espalharam os judeus para todo canto da terra. Eles estavam todos espalhados. Muitas perseguições. Mas, quando chega no século XIX, a migração judaica se intensifica. E eles retornam em grande quantidade para Jerusalém. E aí eles se tornam a maioria em Jerusalém. E dividem a cidade com os muçulmanos, com os cristãos, com os armênios e gregos e tantos outros. Inclusive, Jerusalém é dividida em 4 bairros: muçulmano, cristão, armênio e grego. E judaico. E aí começa o sionismo. Vou falar para você, vou ler para você entender. O sionismo que a gente vem de onde? Vem de Sião, né? O Monte Sião que fica em Jerusalém. O sionismo é também chamado nacionalismo judaico. Hoje a gente ouve muito essa expressão. E sionistas, quem está acompanhando as guerras, sabe disso. O sionismo é também chamado de nacionalismo judaico e, historicamente, propõe a erradicação da diáspora judaica, quer dizer, do espalhamento dos povos judeus, com o retorno da totalidade dos judeus ao Estado de Israel, à cidade, ao local de Israel. Então, os judeus que estavam espalhados, o sionismo vai dizer assim, ele estava na Grécia, eu sou grego. O sionista vai dizer assim, opa, você não pode perder a sua identidade. Então eu sou o quê? Judeu grego. Lembra da irmã Sara ministrando aqui no domingo, pela manhã? Ela é judia, brasileira. Então começou-se a resgatar a cidadania judaica. Eu, por exemplo, sou portuguesa. Não ligava para a minha cidadania. Então, eu era brasileira. Hoje, eu sou brasileira e portuguesa. Então, o sionismo diz que as pessoas, que os judeus devem assumir a sua identidade e defender a criação de um Estado judaico. Por quê? Ainda era a província de um império. Isso quando, pastora? Em 1844, ainda era assim. Agora, época recente, quantas centenas de anos Israel não era reconhecido como um país, como um Estado. E aí surge a Primeira Guerra Mundial. Eu nasci após a Segunda Guerra Mundial. Já ouvi, eu sou de 1959. Vou fazer 66. Caramba. Quando? É sábado, meu aniversário. Irmão, depois dos 50, a gente para de ficar contando. A gente é surpreendido assim. É hoje meu aniversário, que legal. Melhor assim do que ficar sofrendo com antecedência. Depois da Segunda Guerra Mundial, o império, que não está aqui, mas não precisa estar, o Império Turco assume a liderança ali daquela região, da antiga província da Judéia. E depois disso, a Grã-Bretanha, os ingleses, se comprometem em ajudar a construir um lar judaico. Os árabes violentamente se opõem a isso, violentamente mesmo. E aí os ingleses retrocedem nessa promessa de ajudar
a construir um lar judaico. E proíbem a migração, a volta dos judeus para a sua terra. E o que acontece? O nazismo toma força, começa a perseguir os judeus, e aí acontece o Holocausto, que você conhece na história, onde 6 milhões de judeus são massacrados em campos de concentração, câmaras de gás, fuzilamento e todo tipo de atrocidade. A Grã-Bretanha vê a dificuldade em manter a administração daquela terra da Judéia, sem entender por que tantos problemas naquela terra tão pequena. Todo mundo quer aquela terra. E todos os judeus espalhados em todo o mundo começam a sofrer essa perseguição, não importa onde estivesse. E começou a aumentar os conflitos entre ingleses, judeus e árabes. Então a Grã-Bretanha diz assim: olha, eu prefiro passar a administração dessa terra para a ONU. Conhece a ONU? Organização das Nações Unidas. E faz uma proposta. Vamos dividir essa terra. Acha o mapa de Israel e coloca aí para mim. Vamos dividir essa terra em 2 estados. Um estado judeu e um estado árabe. Israel aceita. Ok. Apesar de eu achar que eu tinha que estar com toda a terra que era minha antes, e que eu fui colocado para fora, eu concordo em dividir a terra com os árabes. Mas os árabes não aceitam. E quando a ONU foi preparando a Assembleia, houve uma preparação muito grande para a Assembleia que iria decidir sobre a implantação do Estado judaico. Muitos países ainda estavam indecisos de como iriam votar isso. Porque os judeus eram odiados. Era um povo espalhado, era um povo sem terra. E eu vou meter a mão nesse ninho de aranha. E se levantou um homem. E começou a articular com vários países. O nome desse homem era Oswaldo Aranha, brasileiro. Diga amém. Nosso país fez uma coisa boa, muito boa. Ele até ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ele começou a articular com vários países. E no dia que a Assembleia estava marcada para acontecer, ainda faltava um voto para que isso pudesse acontecer. E ele adiou a sessão. E foi atrás desse voto. E ele conseguiu todos os votos necessários para que fosse estabelecido o Estado de Israel. Em 1948. Existe uma praça no centro de Israel com o nome Oswaldo Aranha. Quando a gente chegava em Israel e dizia que era brasileiro, na mesma hora, os israelenses riam para a gente e diziam: seja bem-vindos. Muitos falam português. Recentemente, a receptividade já não é tão boa devido às ações de nosso governo, ações e palavras antissemitas. Retirou, inclusive, o Brasil da Aliança Internacional em memória do Holocausto e tem dado muita força aos ataques antisionistas. Mas, voltando, na ONU foi aprovado o Estado judeu, mas não foi aprovado o Estado árabe. Por quê? Os árabes não quiseram, não aceitaram. E aí,
a Liga Árabe, composta de 6 países, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita. Se levantaram países já estabelecidos há muito tempo. Se levantaram contra o Estado de Israel recém-criado, porque ele foi criado no dia foi em maio de 1948. No dia seguinte, Ben-Gurion assina a Declaração de Independência e no dia seguinte 6 exércitos se levantam contra Israel. Um Estado que estava recém-formado, que não tinha exército, que não tinha ainda organização, que não tinha ainda uma administração, se levanta contra esses 6 exércitos, se levanta contra o Estado judeu. E os judeus fazem o quê? Onde é que tem arma? Vamos achar alguma coisa. E saíram catando as armas que tinham, munições. E se prepararam, um pequeno exército, sem treinamento. Nunca havia acontecido. E teve o nome de IDF, Forças de Defesa de Israel. E eles saíram contra aqueles 6 grandes exércitos. E você acredite ou não, eles foram vitoriosos. E em janeiro de 1949, Israel faz as suas primeiras eleições e totalmente estabelecido como Estado de Israel, autoriza, dá o direito a todos os judeus de todo o mundo de regressar a Israel. Aleluia. Algumas pessoas acham que a restauração de Israel foi um cumprimento profético e alguns estudiosos acham que não. Eu vejo como a mão de Deus aqui. Abra sua Bíblia em Isaías 66. Vamos ler. E estamos encerrando. Agora encerrando mesmo esse assunto, irmão. Vamos ler o versículo 8. Aleluia. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Como uma nação nasceria num só dia, de uma só vez. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Aleluia. Tantos anos sem ser de novo reconhecido como Estado de Israel. E agora, deixa o mapinha de Israel aí, o atual. Israel agora tem a sua terra. É um país novo, contando na era contemporânea, de 77 anos. Mas que vive numa terra que foi dada pelo Senhor desde o início dos tempos. O Senhor escolheu o povo de Israel. O Senhor escolheu. Por quê, irmãos? Não me pergunte, mas Deus escolheu aquele povo, aquela terra, e disse assim: essa terra será o lugar onde estabelecerei a minha presença. E qual é a nossa esperança? É a volta de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, colocará os seus pés na terra de Israel, no Monte Sião. E a terra vai se abrir e o trono do Senhor vai se estabelecer naquele lugar. Você pode achar
se é coincidência ou não. Mas, para mim, todas as coincidências são obras manuais do Deus Todo-Poderoso. E esse estabelecimento do Estado de Israel é o início dos últimos tempos. Porque o Senhor diz, quando a figueira juntar embaixo de seus ramos todos os pássaros, aí se inicia a nação santa. Louvado seja o nome do Senhor pelo cumprimento da sua palavra, da sua profecia e por esse marco profético. E louvo ainda mais, porque isso foi possível com a ação de um brasileiro. Então, se orgulhe em dizer que um brasileiro se posicionou diante do mundo e fez com que uma palavra profética se cumprisse. Não é linda essa participação? Então, aplauda o Senhor e diga obrigada, Senhor, pela minha nação. Não nos deixe, Senhor, retroceder desse caminho, dessa posição de proteção ao seu povo. Glória seja dada ao Senhor. Vamos estar encerrando o culto. Passei uns minutinhos só, mas que Deus abençoe a sua vida.